Oi, nós somos a Encontrar Psicologia. Eu sou a Vanessa. E eu sou a Giovana, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema, né, que a Ana nos convidou, que é a adultização de crianças, né, da infância. Então, a Ana nos trouxe um caso de uma menina que estava falando de uma maneira muito sofisticada e com uma postura de adulto num vídeo, né? E eu e a Vanessa, a gente estava conversando sobre isso e pensando juntas o como que a gente poderia contribuir. Em primeiro lugar, a gente achou que é importante falar que antes da gente falar que uma criança está passando por um processo de adultização precoce, é preciso a gente fazer uma avaliação mais completa da vida daquela criança. A gente não pode, a partir de um vídeo, né, dizer, essa menina tá sendo adultizada precocemente. Por que que a gente não pode afirmar isso? Porque às vezes a criança, dependendo do local que ela vive, com as pessoas que ela convive, ela pode ouvir, por exemplo, dos pais, familiares, às vezes, o vocabulário mais sofisticado, porque a criança aprende a linguagem através da imitação. Então, se eu tenho pais, familiares, pessoas que a criança convive que já tem um vocabulário mais sofisticado, é comum que a criança também fale de uma maneira mais rebuscada do que outras crianças que não convivem em ambientes como esse, né, Vanessa? Sim, exatamente. Uma vez que a criança ou a pré-adolescente, porque mais ou menos a idade era de pré-adolescente, né? Ela está inserida num ambiente em que é comum, né? O ter uma postura, ter mais comportamento, talvez não tenha irmãos, né? Então não tem muito contato com outras crianças, convive mais com adultos. Então é normal que ela tenha esse tipo de comportamento, uma vez que ela está agindo conforme aquilo que está no meio que ela vive, né? Então é importante a gente sempre avaliar aonde que essa criança está inserida, como é que é o comportamento das pessoas em torno dela, né? A gente pensar também como é que é a escola, como é que os amigos delas também se comunicam, se são todos nesse mesmo jeito, né? Os pais, como é que são. Claro que a gente sabe que pode ter uma adultização. Nós vamos falar brevemente melhor sobre o que é uma adultização. Mas, por enquanto, a gente quer esclarecer, né, Giovana, bem direitinho, assim, o que é normal, o que é esperado e aquilo que é um sinal, né, um sintoma para a gente se preocupar. Então, o fato simplesmente de estar falando e com uma postura um pouco mais adulta não é necessariamente algo que seja considerado, que a gente possa dizer, ela está sendo adultizada. Vamos primeiro se acalmar nesse sentido, né, e entender que ok, vamos ver o resto em volta dessa criança para a gente poder observar se realmente é uma adultização ou se é só uma criança se experimentando, né, Giovana? A gente sabe que na adolescência não é fácil. A gente às vezes é um pouco criança, um pouco adolescente, um pouco adulta, a gente fica se experimentando nessas situações. Então um dia ela pode estar super adulta e outro dia tá bem moleca, brincando na rua ou brincando com uma boneca, né? É por isso que a gente tem que observar o comportamento, se ela está sempre desse jeito, se ela se tem sofrimento em sendo assim, se ela fica frustrada quando alguma coisa acontece com ela, né, que seria alguma coisa esperada de um adulto, em que ela se coloca nessa postura, mas na realidade ela ainda é uma criança, ou se ela lida como uma criança. Então, assim, essa avaliação, esse diagnóstico, assim, ele tem que ser muito cuidadoso, assim, tem que ser feito à base de entrevistas, né, uma observação dessa criança, quem ela é. Né? Tem bastante critérios assim que a gente tem que adotar antes de entender que é uma adultização, né, Giovana? Isso. Então a gente gostaria, né, e trouxe essa questão da gente olhar com mais cuidado para essa situação, exatamente para a gente não sair também apontando e dizendo, a fulana está sendo adultizada, a ciclana está muito adultizada, né? Então, primeiro a gente ter cuidado, assim, que alguns sinais podem nos levar a ter um cuidado maior. Bom, se eu vejo uma situação, né, algum sintoma, digamos assim, de que a criança está se portando de uma forma que geralmente as outras crianças da mesma idade, na mesma faixa etária, se não se portam, bom, a gente já começa a ter um olhar mais especial para ver se aquilo está causando sofrimento a ela, para ver se aquilo é uma cobrança externa, né?
seja dos pais, seja de alguns professores, seja dela mesma, da mídia, porque a gente sabe também que existem algumas crianças, ou enfim, alguns influencers que a gente fala da internet, né? Que também acabam passando essa imagem de adulto precoce, que às vezes as crianças são influenciados diretamente por eles, né? Então é importante, bom, vi alguns sinais, então eu vou olhar com mais cuidado para aquela situação para pensar se realmente ela pode estar sofrendo com isso ou não, ou talvez é uma coisa dela mesma, né? E que ela tá bem fazendo isso, ninguém tá exigindo dela isso, ela simplesmente se sente bem, se diverte fazendo aquilo e não deixa de ser criança em outros momentos da vida dela. Aí não teria problema, né, Vanessa? Até a gente usa, Giovana, o termo a síndrome da adolescência normal, né? Que é quando a criança está se individualizando, ela está saindo da criança e está se identificando. Bom, quem eu vou ser? Claro que isso não acontece de uma forma consciente, é inconsciente, mas ela está à procura de si mesma, ela está à procura da sua identidade. Então, até tem uns termos que a gente usa, que seria a identidade circunstancial ou a identidade ocasional, que são experiências que a criança, que o pré-adolescente ou que o adolescente acaba fazendo, que parece que ela está fora do normal. Se fosse uma mulher de 30 anos fazendo isso, seria, olha, né, não tá bem. Mas para adolescência é comum. Por exemplo, se vestir de preto, né, ser mais rebelde, ou daqui a pouco se vestir com alguma roupa de filme, né, que é bem comum hoje em dia. E até, vamos usando esse exemplo que a Ana trouxe, até se tornando aparentemente uma adulta. Então ela está se experimentando nesses papéis e está vendo como se sente. Então é esperado que o adolescente tenha esse tipo de comportamento, tanto que o diagnóstico para o adolescente, né, ele é muito cuidadoso, porque não se pode entender que um comportamento de adolescente é uma coisa, ele é doente, tem algum transtorno. Não é bem assim, é esperado que ele passe por essas coisas, né? Todos nós já fomos adolescentes, a gente sabe, né? Só a gente tentar lembrar um pouquinho como é que foi. Às vezes a gente queria ser uma coisa, às vezes queria ser outra, é tudo muito intenso, os hormônios estão a milhão. Então a criança, o adolescente, ele está vivendo um momento difícil, não é fácil para eles. Então eles vão se experimentando, né? De um papel para outro papel. Isso. Achei importante também, Vanessa, acho que a gente acabou não falando no início, mas que a infância é definida até os 12 anos incompletos, né? E aí já começa a adolescência, pré-adolescência. Então, ali por volta dos 11 anos, às vezes, porque varia de criança para criança, de pessoa para pessoa. Algumas crianças entram na pré-adolescência um pouco antes, outra um pouco depois. Da mesma forma, a adolescência, muitas vezes, né, Vanessa, se estende mais tempo para algumas pessoas e para outras não. Nós temos adolescentes, às vezes pessoas que têm um comportamento de adolescente com 30 anos e a gente tem alguns adolescentes com 17 anos que já são independentes, já moram sozinhos, já pagam suas contas, né? Então, isso varia muito de criança para criança. Por isso, esse nosso cuidado, né, de olhar para cada situação de uma forma individualizada, de uma forma singular e não generalizar. Ah, não, toda criança que se comporta dessa forma está sendo adultizada. Então, vamos ter um pouquinho de cuidado. Mas acho que agora a gente pode... também é bom... Fala. Não, só para a gente também, outra avaliação, porque é importante, acho que corrobora, ver se os pais não estão impondo, né? Como a gente já falou um pouco em relação a isso, mas assim, é uma vontade da criança ou é o pai e a mãe que, por estímulo ou por algum tipo de recompensa, quer que a criança tenha um comportamento mais adulto? Porque daí sim, daí cabe uma conversa com os pais para poder permitir que essa criança possa viver com plenitude a infância dela, né, e o início da adolescência. Então também não se avalia só a pessoa, se avalia toda a circunstância, o ambiente em que ela está inserida, os pais, a mídia. Muitas vezes a mídia exige, né, que a pessoa use um sutiã com bojo, como agora aquele artigo que nós vimos, né, Giovana? Que a mídia exige muitas vezes fazendo propagandas de roupas de adulto para criança, dizendo, põe um salto, põe um batom, né? Esse tipo de coisa que a gente tem que ter cuidado. E cabe aos pais, isso é importante a gente colocar também, que a legislação brasileira
coloca até os 18 anos, os pais são responsáveis pelas pessoas até os 18 anos. Então, cabe aos pais moderar isso, que a criança não tenha tanto acesso a essa mídia que muitas vezes é invasiva e que auxilia nessa adultização fora da hora, né? Sim, sim. Então, agora para a gente, acho que a gente pode recapitular assim, né, Vanessa? Então, o que seria uma adultização precoce que seja prejudicial, né? Então, geralmente é nesse sentido que a gente vinha falando, é quando a criança é induzida a antecipar comportamentos, costumes, atividades ou até mesmo formas de lazer que são comuns aos adultos e não às crianças com quem ela convive e as crianças da mesma idade. Então, quando esse comportamento não provém de um sentimento, né, natural dela. Pequeno, né? Exatamente. E também a criança, ela se exige, muitas vezes ela tem uma exigência dela mesma ou das outras pessoas, dos pais, enfim, de pessoas de fora, e isso acaba sobrecarregando ela, porque é uma exigência que não é, que uma criança não consegue dar conta. E pode acontecer da criança apresentar comportamentos agressivos, ansiedade e depressão, né? Então, esses são alguns fatores que nos levam a pensar na adultização precoce como algo preocupante e como algo que a gente tem que sim estar atentas, né? Uhum. Eu acho que em relação ainda sobre a adultização, a gente também tem que ter muito cuidado sobre a erotização, porque muitas vezes o comportamento, principalmente das meninas, né, que foi o que a Ana disse, que trouxe esse exemplo, que uma criança adultizada, que a gente já coloca, quando ela é adultizada, porque é algo externo, não é dela, né? Adultizada antes do tempo, acaba também tendo um comportamento mais sexualizado. E isso, né, a gente está cansada de saber, é doença sexual, é gravidez na adolescência, né? Então, o cuidado tem que ter, como a Ana mesmo trouxe, é importante a gente estar atento. Ela trouxe um sintoma, vamos dizer assim, né? Que é importante, é necessário, né? Que a gente tenha esse olhar. E cumulado com outros, por exemplo, uma menina mais sexualizada, né? Com os ombros à mostra, com roupinha mais justa, com salto, um sutiã de bojo, sendo que ainda nem desenvolveu o seio. Então, daí sim a gente começa a pensar, opa, né? Alguma coisa ali não está dentro da normalidade, do esperado de um crescimento normal de uma adolescente até a vida adulta. Então, é importante esse assunto que a Ana trouxe para a gente debater, para a gente conseguir refletir, pelo menos, né? Existe a influência da mídia, existe a influência dos pais, existe a erotização fora do normal. Então, são esses os aspectos que a gente tem que se preocupar. Agora, se é algo esporádico, temporário, se é uma descoberta do seu papel, da sua identidade, nem não tem problema. Né? E até é legal a gente observar e ver, né, o que a criança está se desenvolvendo. Nós também trabalhamos com orientação profissional. Muitas vezes, com adolescente ou adultos, a gente pede para ir para essa idade e perceber o que tu fazia com naturalidade, com alegria, com boa vontade. Né? Já são algumas pistas do que a pessoa gostaria de fazer de forma prazerosa no seu futuro, né? Sim, Vanessa, tu falou isso e eu lembrei também, por exemplo, crianças que gostam muito de ler acabam tendo um vocabulário mais rebuscado, né? E às vezes o gosto pela leitura também está vinculado a alguma futura profissão que ela vai escolher, né? Então isso também é um outro fator a gente analisar, né? A gente perceber, né? O que é natural, o que não é, né? Eu acho que esse é o grande, vamos dizer assim, a linha tênue que tem nisso tudo. É isso aí, é natural da criança, natural, considerando mídia, pai, mãe, tudo, né? Veio dela, então ok, então a pessoa está numa boa e a gente tem que entender que isso é uma coisa legal e que bom que ela tem um vocabulário sofisticado, rebuscado. Talvez os pais conversem com ela dessa forma. Então, para ela é natural falar assim.
Ou às vezes ouve conversa dos pais, e principalmente agora nesse momento que a gente está todo mundo em casa, os pais trabalhando em casa às vezes, e os pais falam em reuniões, e daqui a pouco a criança repete, eu já até presenciei algumas cenas dessas, né? O pai está numa reunião super formal, daqui a pouco a criança repete as palavras que o pai estava falando na reunião, né? Então é uma forma de aprender também, através da imitação. Mas eu acho que é mais ou menos isso que a gente gostaria de contribuir para refletir, assim, né? Para a gente estar atento. A gente agradece muito o convite da Ana, né? Por nos dar essa oportunidade de conversar um pouquinho. Fica à disposição também, né? Para outros assuntos para a gente debater, porque é bem legal. A gente fica muito feliz, né, Giovana, da gente estar participando desse grupo que a Ana criou e estar debatendo, né? E refletindo sobre essas questões que são tão importantes na nossa vida, né? Sim. Então tá, tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.